Olá, meu nome é Vinícius, sou o professor Penápolis do cursinho ESAG Vestibulares, certo? Dou aula de atualidades. E hoje nós vamos falar algumas dicas para o Enem em atualidades, ou seja, dicas de atualidades para o Enem. Certo? Separei aqui 4 temas, 4 tópicos importantes, 2 deles fazendo aniversário, entre aspas, ou seja, anos comemorativos, como por exemplo a ideia do Holocausto Armênio, 100 anos, e o fim da Guerra do Vietnã, 40 anos. São temas que o Enem gosta, qualquer processo seletivo, na realidade, ele gosta quando fazem aniversário assim, como esses 2. Mas separei outros 2 que são de suma importância. O primeiro que eu vou abordar com vocês, vou relembrar, vou citar algumas coisas, é a questão da reaproximação entre Estados Unidos e Cuba, certo? Temos que lembrar o papel importantíssimo do Papa Francisco nesse processo de reaproximação, quando conversou com Obama, conversou com o Raul, colocou os 2 para conversar, ajudou, foi o elo entre Estados Unidos e entre Cuba, entre Obama e entre Raul, certo? Lembrando que fazia 5 décadas aproximadamente que os Estados Unidos tinham um bloqueio continental, um embargo continental para com Cuba, né? Nós tivemos agora há pouquíssimo tempo a reabertura das embaixadas, tanto em Havana como em Washington. No caso da embaixada em Havana era a embaixada dos Estados Unidos e no caso da embaixada em Washington era a embaixada cubana aí, certo? Ou seja, tivemos a reabertura dessas embaixadas. Hoje o fluxo de imigrantes, de turistas, na realidade, está aumentando cada vez mais. Então nós temos um processo intenso de aproximação, ou seja, Cuba está tentando se abrir para o comércio e os Estados Unidos está tentando ir aí em direção a esse novo mercado consumidor, certo? Um mercado em potencial, um mercado latente, tá legal? Um outro tema importante, aí extremamente falado nesse primeiro semestre inteiro, na verdade desde o ano passado, é a questão da crise na Europa, né? O foco sempre é a Grécia. Porém, a gente sabe que a crise na Europa é maior que a Grécia. Nós temos Portugal, Espanha, certo? Nós temos a própria Grécia, nós temos a Irlanda, a Itália, certo? Em crise, os famosos PIGs, né? Que estão em crise aí. A Grécia em foco, porque a Grécia não conseguiu pagar aí a sua dívida externa, né? Na verdade, uma parcela da sua dívida externa, e foi considerado um país de moratória, ou seja, um país que mal pagador, né? Muito mal pagador no caso. Primeira vez na história que o FMI toma um calote desse tipo e automaticamente a Grécia ficou em foco, né? Lembramos que agora há pouco tempo atrás, em agosto, nós tivemos a renúncia do primeiro-ministro grego, mas está extremamente recente essa renúncia, então creio que isso está muito longe de se pedir no Enem, né? Mas em todo caso tivemos a renúncia, tivemos uma briga, um cabo de guerra, uma briga constante entre o primeiro-ministro da Grécia, o Alex Tsipras, versus a União Europeia, ou seja, a Angela Merkel principalmente, junto com a FMI e o Banco Europeu. Esse cabo de guerra veio sobre as medidas de austeridade, só lembrando que as medidas de austeridade eram medidas impostas pela União Europeia, pela Angela Merkel, para a Grécia, para o ministro grego. Dentre essas medidas de austeridade estava corte nos gastos públicos, aumentos de impostos, readequação da previdência social, entre outros, ou seja, aposentadoria, né? Esse processo gerou uma série de manifestações na Grécia, que culminou também na renúncia ali em agosto do primeiro-ministro. Em setembro tem uma nova eleição e quem ganha é o antigo primeiro-ministro, ou seja, o próprio Tsipras. Ele renuncia e ganha, mas isso não cai, né? Essa questão da dívida. Lembrando que a dívida na Grécia, ela começa em 1999, quando ela começa a ter um gasto excessivo para ter os parâmetros para entrar para a zona do euro em 2001, né? Então, o início da crise da Grécia é 99. Ela só vem estourar essa crise em 2008, por conta da crise da bolsa, da questão imobiliária nos Estados Unidos. A estrutura abalou bastante na Europa como um todo, porém só vem entrar mesmo, ou esses dados, esses números aparecer após 2008.
É um tema interessante para entender como é que funciona o jogo da globalização econômica nos dias atuais. Tá legal? Agora os dois outros temas. Esses dois temas estavam no primeiro semestre inteiro. Outros dois temas que apareceram também em revistas especializadas no Enem ou em vestibulares qualquer, certo? Era a questão do Holocausto Armênio, que completou 100 anos. Lembrando que esse Holocausto Armênio foi o Holocausto lá do antigo Império Turco-Otomano, certo? Em 1915, né? E agora em 2015 completou 100 anos desse Holocausto. A Turquia não reconhece, mas tem outros 24 países que reconhecem. E dentro desses 24, nós temos o Brasil, que está reconhecendo esse ano esse Holocausto. É importante ressaltar que houve uma pressão muito grande, certo? Dentro da comunidade armênia aqui no Brasil, para com a presidente Dilma Rousseff, para esse reconhecimento. E depois de várias negociações, várias conversas, o Brasil reconheceu aí esse holocausto aí. Tudo bem? Se eu não me engano, tinha aproximadamente 2 milhões de pessoas de armênios no Império Turco-Otomano, foram mortos nesse holocausto 1,5 milhão de pessoas. Nós também temos aí 40 anos do fim da Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã acabou em 1975, certo? E automaticamente é um processo que está dentro da Guerra Fria, um grande conflito dentro da Guerra Fria, um dos mais intensos, um dos mais violentos. Ficou extremamente conhecido pela questão do napalm, a foto da Kim Puk lá correndo da bomba de napalm, conhecida, divulgada em uma proporção gigantesca, e também apareceu em várias revistas, temas de vestibulares ou Enem, né? Temas de atualidades. Lembrando, um conflito dentro da Guerra Fria. É a primeira guerra que os Estados Unidos perdem. Acho que esses 4 temas são 4 temas importantíssimos, que os 2 primeiros apareceram em todos os jornais possíveis e os 2 outros apareceram em revistas especializadas em Enem, né? Espero que essas 4 dicas ajudem vocês aí e boa prova!